Oi, boa noite. Gente, como é que tá aqui? Minha conexão tá boa, tá ruim, tá estável, tô travando. Me dê um feedback, por favor. Flavinho presente. Ok. Tá ótimo, né, Rai? Pronto. Então, é a da galera mesmo que não tá legal. Vamos seguir. Vou chamar Flávio aqui, ver se rola agora, né? Ver se vai. Pronto, Flavinho. Você está um pouco mais claro. Ainda tá escuro. Melhorou um pouco mais, né? Não sei se é porque o celular tá com a luz problema. Mas agora ficou ótimo. Já rodei a casa inteira. Agora ficou bem melhor, bem melhor. Melhorou, né? Consegue me ouvir bem, Flavinho? Ouço bem. Pronto. É, o seu está um pouquinho baixo, mas dá para ouvir também. Pronto, dá para ouvir. Flavinho, boa noite. Seja bem-vindo. Enfermeiro Flávio Henrique, né? Prazer a gente poder fazer esse bate-papo contigo, certo? Hoje a gente vai discutir essa temática voltada para a atenção às urgências, né? Na atenção primária à saúde, mas antes de mais nada, por favor, se apresente. Nós queremos saber quem é o senhor, o que é que o senhor faz da vida, de onde é que você vem, onde é que mora. Fala aí de sua vida, por favor, Flávio. Boa noite a todos, né, que participam, né, dessa live. Primeiro quero dizer que é uma satisfação muito grande. Recebi o convite com muito carinho. Eu que, né, de alguma maneira ajudei a construir o pilar, né, da Linter. Então, é uma satisfação muito grande. Estou aqui com a camisa, né, para representar. Eu Muito sou bem. Flávio, né? Sou enfermeiro, formado pela Universidade Estadual de Santa Cruz. Concluí recentemente também uma pós-graduação em saúde coletiva pela Universidade Federal do Sul da Bahia. E entrei agora na primeira turma do mestrado de enfermagem da UESC, né? O mestrado profissional do programa de pós-graduação em enfermagem da UESC, a qual a colega Mora, né, que também faz parte lá. E coincidentemente ela vai se apresentar, mas também fez a pós-graduação em saúde coletiva na UFSB Olha, também. É uma muito feliz bom, muito surpresa, bom. uma grata surpresa. E atualmente, né, eu estou coordenador da atenção primária à saúde do município de Prado, que é um município aqui no extremo sul da Bahia. Ótimo, muito legal. Flávio, gente, ele, a galera da Linter conhece, mas para quem não conhece, Flávio, ele é um dos é, fundadores da Liga, tá certo? Ele e outros colegas dele, que na época faziam parte do CA também e faziam parte do movimento estudantil na Universidade Estadual de Santa Cruz, sentaram comigo e nós compartilhamos a ideia, né, o ideal de criar a primeira liga independente da enfermagem, de origem da enfermagem. Né? Então, nós temos o orgulho de ser a primeira liga criada independente pela enfermagem, né, com um pensamento interprofissional, não uniprofissional, não multiprofissional, mas interprofissional, certo? Direcionado para a de urgência. Então, eu sempre falava isso para os meninos e sempre falo para a galera que vai entrando. A Linter, ela é fruto, né, dos sonhos e do desejo, não só do professor Fabrício, que é orientador, mas principalmente dos estudantes. A Linter sem estudante, ela não existe. Né? Então, assim como as demais ligas, né? O coração de uma liga, que é uma ação de extensão, né? São os estudantes. Mas vamos lá. Então, uma nostalgiazinha, assim, um pouquinho de história da liga, para a gente começar a conversar sobre a atenção primária. Flavinho, qual o papel da atenção primária na rede de urgência? A gente sabe que existem algumas portarias que descrevem, né, tanto do lado da urgência quanto do lado do arcabouço legal da atenção primária, que falam dessa vocação, dessa natureza, né, desse posicionamento da atenção primária como elemento da rede de urgência. Fala um pouquinho disso aí para a gente, por favor.
Então, considerando, né, a atenção primária à saúde e todos os outros serviços de saúde como uma rede interligada, a gente sempre, é claro, vai entender que todo mundo depende um dos outros para o funcionamento, né, do próprio serviço de saúde. A atenção primária à saúde, ela tem uma função específica, eu diria até mesmo particular da saúde no Brasil, que ela é considerada a porta de entrada do Sistema Único de Saúde, né? A gente sabe que as nossas maiores demandas de atendimento fica voltados para a atenção primária à saúde, e não obstante disso, a atenção primária à saúde ela também recebe uma gama muito grande de pacientes que, de alguma forma, podem apresentar um quadro de urgência, necessitar de uma urgência um pouco mais específica, e um objetivo primordial até de evitar que esses pacientes cheguem, né, a um ponto de necessitar de fato de um tratamento um pouco mais emergencial, seja UPA, hospital, ou até mesmo por algum atendimento que necessite utilizar o sistema, o SAMU, né? Então, a atenção básica, a atenção primária à saúde, ao meu ver, tem esse papel primordial de acolher esses indivíduos que chegam até a nossa assistência, as nossas unidades, os nossos estabelecimentos de saúde, de forma a prevenir que esse paciente possa, em algum momento, se agravar e precisar de uma demanda um pouco mais emergencial. O que não impede, entretanto, que nós estejamos também aptos e dispostos e preparados para atender as demandas de urgência que surjam, né, nas unidades básicas e na atenção básica como um todo, né? Então, eu vejo mais nesse sentido mesmo de porta de entrada e de alguma maneira, desafogar um pouco os sistemas de saúde de média e alta complexidade, que a gente sabe que no Brasil são muito encharcados, né, de demandas muito grandes mesmo, de necessidades, né, da população. A população, em geral, ela tem uma cultura muito voltada para o hospital. O hospital como a instituição que gera saúde ou que provê saúde, principalmente nas situações emergenciais, né? Então, a atenção primária ela é a principal porta de entrada do SUS, né? E ela é contemplada em todo o arcabouço da Política Nacional de Atenção às Urgências como a base do sistema, a base da rede de atenção às urgências. Então, para quem trabalha com SAMU, com pronto-socorro, né, a base de todo o sistema é a atenção primária à saúde. Então, esse primeiro contato com o sistema, se a gente pensar numa linha de cuidado, né, o primeiro contato seria a atenção primária, tá certo? E quais os recursos que a gente dispõe na atenção primária? Quais recursos vocês têm aí, Fábio, em Prado, para atender a urgência? O cara chegou lá, sei lá, com uma dor torácica importante, suspeitando de fato, o enfermeiro da atenção primária, o enfermeiro da saúde da família faz o quê? Bom, essa é uma grande questão, né? Como você citou a questão desse suporte que nós temos, é importante eu primeiro dizer do local de fala, né? O Prado é uma cidade, é um município do extremo sul da Bahia, que tem cerca de 28 a 30 mil habitantes pelo último censo do IBGE em 2010, e, portanto, uma cidade pequena, né? A gente tem hoje 12 unidades básicas de saúde, a gente tem 100% de cobertura, mas não são todas a população que é 100% cadastrada em unidades básicas de saúde. Sim. Por ser uma cidade pequena, a gente tem essa dificuldade maior em esses recursos para poder o atendimento de urgência nas unidades. As unidades, por exemplo, elas não dispõem de medicamentos de emergência, a gente não tem um suporte, por exemplo, para poder prestar um atendimento a uma parada que aconteça, por exemplo, na unidade. É, Emergências psiquiátricas também, a gente tem apesar de existir, né, o CAPS, que dá um apoio muito grande para a gente, a unidade básica de saúde, ela, na grande maioria das vezes, ela fica refém desses atendimentos, né? A gente tem um SAMU na unidade, não tem, por exemplo, a questão do apoio forte, o apoio da polícia militar, né? Que em algumas necessidades precisa ter esse acompanhamento da polícia junto com o SAMU para o atendimento. Então, nessas questões a gente fica ainda um pouco aquém, um pouco de mãos atadas nesses processos, né? A gente tem essa dificuldade instalada por ser município de pequeno porte, né? Apesar de não ter um histórico de grandes urgências
nesse sentido no município, né, a gente tem, de fato, uma demanda um pouco maior para o que é comum de urgência nas unidades, que seja uma descompensação de uma pressão alta, uma descompensação de glicose, né, glicose elevada, algumas emergências psiquiátricas, alguns surtos, né, a gente tem um índice muito grande de uso de bebida alcoólica, por exemplo, então os pacientes, eles, né, sentem-se um pouco dessa necessidade, acabam indo para as unidades básicas de saúde, em surto já, na ausência, né, do álcool, muitas vezes, ou da droga que for que utilize. Algumas demandas, né, de casos comuns de tuberculose, hipertensão, que podem agravar para uma pneumonia, vamos dizer, nesse sentido. Então, basicamente, nosso município ele tem, de urgência e emergência, essa demanda um pouco mais restrita a esses casos. E os casos mais graves, eles vão direto como você mesmo mencionou, eles vão direto para a UPA, eles dificilmente procuram ou chegam na atenção primária, né? Até Entendi. mesmo por esse histórico da população de procurar o serviço de urgência, por entender que ele vai ter a resposta àquilo que ele tem sentido, um pouco mais efetivo e um pouco mais rápido, né? Mas a gente tem sim essa dificuldade. Hoje, por exemplo, se a gente tiver uma parada na unidade básica de saúde, a gente talvez tenha uma dificuldade nesse manejo na APS para esse paciente. Imediatamente teria que ter o suporte do SAMU, por exemplo. E você acha, e o recurso humano, Flávio, você acha que está preparado, está capacitado? Porque uma coisa é o recurso material, que historicamente é algo que falta na atenção primária para urgência, né? Então, infelizmente, nem todo gestor tem uma visão adequada para equipar a sua atenção primária. E o recurso humano, você acha que está pronto para receber urgência, para atender, mesmo sem esse recurso material adequado? O que você acha? É, Nós temos a felicidade aqui, eu digo, né, com essa experiência na atenção básica agora, que nossos profissionais de saúde, especificamente nossos colegas enfermeiras das unidades, elas são altamente competentes naquilo que fazem, né? Assim como os colegas médicos também, a grande maioria deles colaboram muito com o nosso serviço. Então, de recurso humano, se acontecer alguma emergência na unidade, eu tenho a convicção de que nossa equipe ela está apta para atuar de forma rápida. Agora, o que eu posso considerar também é que a gente precisa, de alguma maneira, reforçar a questão de capacitações mesmo, né? Elas sentem-se aptas, estão talvez preparadas, mas sempre têm uma insegurança do fazer, né? Então, essa questão ela precisa ainda, ao meu ver, ser trabalhada na questão mesmo de ter segurança no fazer e capacitar um pouco mais a equipe para esses eventuais necessidades de urgência que surjam nas unidades. Entendi. E agora, nesse processo de pandemia, Flavinho, como é que estão as coisas aí? Como é que está organizada a atenção primária? Como é que ela foi prevista aí na cidade de vocês, dentro do plano de contingência municipal para atenção à Covid? Nós tivemos, Fabrício, eu não sei se felicidade ou infelicidade, são os dois pontos, de ser a primeira cidade do extremo sul da Bahia a confirmar caso positivo de coronavírus. Sim, Eu digo infelicidade porque a gente ninguém quer, ninguém espera que isso possa acontecer, né? Mas ser a primeira gera na gente primeiro uma angústia muito grande do que fazer, porque tudo é muito novo, tudo é muito, né? As atualizações são feitas diariamente, constantemente, tudo o que hoje tem de funcionamento, de previsão, amanhã pode não ser mais, né? Então, a gente vive com essa incerteza diariamente. Mas desde o primeiro dia, do primeiro caso que nós tivemos aqui no Prado, no dia 13 de março, a gente, enquanto atenção básica, enquanto vigilância epidemiológica, a parceiro da vigilância, que inclusive está assistindo o vídeo aqui, mandar um beijo para ela, colega Edna, a gente se esforçou, né, e temos recebido sempre orientações e o apoio do nosso Núcleo Regional de Saúde, aqui a antiga Nonadires, e da Diretoria da Atenção Básica, né, do Estado da Bahia, no sentido de orientações mesmo. Então, a gente, desde o início, segue as orientações e recomendações do Ministério e temos contato direto com o núcleo para organizar o fluxo de atendimentos na APS para esse caso de coronavírus. É claro que a atenção primária ela teve que se readequar à nova situação, né? Ela descaracterizou, de alguma maneira, o seu atendimento. A gente não trabalha mais com atendimento agendado, né? A gente prefere
demanda espontânea e educação em saúde constante com a população para que não procure a unidade básica de saúde, se de fato não tiver a necessidade de buscar a unidade básica de saúde. Então, tudo isso a gente precisou ser remodelado para a nova realidade que a gente enfrenta com a pandemia do coronavírus. Inclusive, iniciamos essa semana, através de um fluxograma que foi, inclusive, elaborado por algumas colegas da Linter, né? Eu utilizei, pedi autorização para utilizar e Muito bom. readaptar esse fluxograma de atendimento rápido para as pessoas com síndrome gripal, porque a gente sabe que hoje, qualquer pessoa que entrar na unidade básica de saúde com síndrome gripal, ela vai ser notificada para síndrome gripal e para coronavírus, né? Sim. Então, esse fluxo rápido de atendimento, até para que a gente não tenha o cruzamento, né, de pessoas assintomáticas com pessoas sintomáticas na unidade, esse fluxo a gente iniciou, inclusive, ontem e hoje, em 2 unidades, já fizemos esse processo hoje, e utilizando, inclusive, de uma ferramenta que a gente utiliza muito na Liga, em emergência, que são simulações realísticas, né? Nós estamos trabalhando com isso, as unidades estamos fazendo com as colegas e as equipes simulações realísticas para poder entender como é esse fluxo rápido desse indivíduo que chega com sinais e sintomas de síndrome gripal Muito e bom. coronavírus, principalmente na unidade básica de saúde. Pelos esses 2 dias que nós iniciamos, a gente tem percebido que a experiência tem sido bem, bem valiosa, né? São muitas dúvidas que a equipe tem e a gente, na medida do possível, tenta tirar e sanar essas dúvidas com aquilo que a gente tem recebido também, né, pelo núcleo e pelas orientações, mas entendendo que isso, como eu disse, né, uma piscina de fato de incerteza. A gente tem hoje algo previsto, mas amanhã eu não sei se vai ser a mesma coisa. Com Mas certeza, a é gente tem verdade. trabalhado constantemente nesse processo de atualização para deixar nossas unidades seguras do que estão fazendo, né? E certas de que o trabalho tem sido feito da melhor forma possível. Verdade. Desde o início da pandemia, algumas coisas que nós capacitamos e treinamos aqui tivemos que modificar porque saíram novas atualizações, mudou tudo e etc. Flavinho, quais os desafios, então, e perspectivas para a PS no Brasil, na sua opinião? No meio desse processo de pandemia, nesse processo que nós estamos vivendo antes, né, de sucateamento do SUS, o papel do enfermeiro nisso tudo. Qual a sua visão sobre isso? Quais as perspectivas e quais os desafios que a atenção primária tem nesse momento para o momento futuro? Olha, Fabrício, eu, como você acabou mesmo mencionando no início, por ter esse sangue também da militância, né? Fui membro do centro acadêmico e tudo mais. Eu acredito muito que a gente possa, através de ações responsáveis, de acreditar que o SUS dá certo, sim. Sou um defensor e milito em defesa do SUS, que dá certo, né? Então, assim, as minhas perspectivas em relação à atenção primária à saúde, mesmo com todas as dificuldades, com todo esse gargalo que a gente enfrenta, com esse sucateamento, né, que a gente não pode deixar de mencionar, as perspectivas são positivas no intuito no sentido de que as equipes e a pandemia também, eu acredito que veio para reforçar isso para a gente, é que nunca foi tão importante a gente pensar no coletivo, pensar num trabalho multiprofissional, pensar nas equipes atuando de forma cooperativa umas com as outras e trabalhar de fato o sentido da rede de atenção à saúde articulada. Nunca foi talvez tão importante pensar numa articulação de rede de atenção como agora. Porque não basta só a atenção primária à saúde para cumprir com seu papel, o SAMU, a UPA, os hospitais e os demais instituições de saúde, se nós não conversarmos de uma maneira igual para todo mundo, né, nos atendimentos para reverter essa situação de crise que a gente vive, uma crise de fato em todos os sistemas e âmbitos, não só uma crise de pandemia de coronavírus, mas uma crise Sim, do sistema único de saúde como um todo. A gente não pode deixar de negar isso, mas eu sempre penso pelo lado positivo de que as coisas podem dar certo através das pessoas que compartilham do ideal de que o SUS dá certo, de que a gente precisa defender aquilo que é um direito nosso conquistado pelo povo, é um direito do povo para o povo. Então, eu acredito que através dessa reflexão que a gente precisa fazer diária, que a gente consegue sim. E para a enfermagem, sou suspeito para falar, né? Mas acredito que, não desmerecendo de forma alguma os outros profissionais da atenção primária
da média alta complexidade, mas a gente precisa considerar que a enfermagem é a maior parcela em todos esses setores. Então, eu até digo, né, recentemente para os colegas, até comentei com você também recentemente, de que a enfermagem, nesse sentido, ela precisa aprender a lutar as lutas dela. Acho que a gente tem essa dificuldade, a gente não conseguiu ainda lutar pelo aquilo que é nosso de fato. E assim que a gente conseguir, de fato, entender isso, eu tenho certeza que bons caminhos e bons frutos aí terão, com certeza, para a classe, para a categoria, para aquilo que a gente, de fato, precisa, né? A gente comentava sobre isso em relação à questão da autorresponsabilidade. Às vezes o profissional enfermeiro ele quer que alguém lute suas lutas. Ah, o conselho não faz isso por mim, o sindicato não faz isso por mim, ninguém faz isso por mim, ninguém me reconhece, ninguém me valoriza, nós não somos valorizados. Mas não faz o seu papel, não faz a sua parte de lutar suas lutas diárias, né? Karina está aí assistindo, eu estava conversando com ela sobre a situação de um atendimento que ela passou, e um confronto com outro profissional da equipe de saúde, né, em relação ao papel da enfermagem. É nesses pequenos momentos que nós lutamos, que nós militamos, que nós defendemos a enfermagem, que nós fazemos a enfermagem crescer também. Tá? Não só nos movimentos coletivos, mas nos nossos pequenos momentos no dia a dia. Esses também são espaços de luta. Né? Esses são espaços que a gente precisa demarcar, né? O que é enfermagem, quem é a enfermagem, qual a importância da enfermagem dentro desse sistema. Então, toda vez que cada um de nós se cala diante de uma situação dessa que a enfermagem vive, nós estamos contribuindo para a desvalorização do global, né, do conjunto da profissão. Né? Flavinho, só pelo tempo eu vou tentar convidar a Amora, tá certo? Muito obrigado pelas suas contribuições fantásticas, como sempre, certo? Sempre muito sensato. Não saia daí, não corra, fica aí, tá certo? E aí depois eu te chamo para a gente conversar mais. Até daqui a pouco. Até. Amora, meu bem, vamos ver se dá certo agora. Cadê você? Tá aqui. Às vezes é igual ao computador, você desliga, liga de novo, funciona. Então, vamos ver agora. Amora. Voltei. E aí, Agora eu te ouço e te vejo. que bom. Como vai, querido? Tudo em paz? Tudo bem. Um prazer conhecer o famoso Fabrício Bastos. Prazer te conhecer também. Eu vi muito falar de você. Muita gente falou, uma live com muita gente boa. A Amora no meio, Flávio falou um pouco também. Eu falei, pô, e Flávio te conhece desde pós-graduação e agora no mestrado, né? De lato ciência agora no mestrado. Muito legal. Amora, então fala um pouquinho pra gente quem é você, que eu não conheço direito. Bom, eu sou enfermeira, formada em 2013 pela FTC. Fui colega de Flavinho, na especialização em saúde coletiva pela UFSB. Ele fez em Porto, mas eu fiz aqui em Itabuna mesmo. E atualmente sou discente do mestrado profissional em enfermagem. Atuo no centro de saúde, aqui em Itabuna mesmo, na unidade José Maria Magalhães Neto. É o antigo CESP. Sim. Centro de saúde, né, composto por 2 equipes da estratégia de saúde de família e 2 equipes de referência, em hanseníase e outra em tuberculose. Muito bom. Tá atuante na ponta. Você é de onde? Você é de Itabuna? Você é de que cidade? Fala um pouquinho. Eu sou de Bicaraí, minha família é de Bicaraí, mas já moro em Itabuna há alguns anos. Então é itabunense. Itabunense. Morei em Itabuna na infância também. Me considero mais ibicaraense porque tenho amor às minhas origens, mas gosto muito de Itabuna. Legal. Galera, olha só, tem gente falando que não dá para ver a Amora, mas vocês conseguem ouvir a Amora bem? Só me dá esse feedback, porque eu estou ouvindo ela muito bem. Para mim, sua imagem aqui congelou, Amora, mas eu te ouço bem. Só quero que vocês me deem esse feedback, vocês conseguem ouvir a Amora bem. Se conseguir, a gente vai tocando aqui. Galera, beleza, a imagem da Amora travou, mas eu quero saber que vocês conseguem ouvir. Só para que se der e a conversa flui. A internet tem dessas coisas. Pronto, agora alguém. Beleza.
O áudio está ótimo. O áudio para mim está bom também. Só a imagem está congelada. Amora, então, assim, falamos agora com o Flávio, que ele falou um pouquinho da realidade lá do Prado, tá? Lá do extremo sul, foi uma das cidades que teve a primeira notificação de Covid. E para você, meu querida, qual o papel da atenção primária nessa rede de urgência? O que você acha da atenção primária e sua relação com a urgência? Flavinho trouxe a realidade de um município pequeno, né? A gente vai trazer a realidade de um município maior, e ele trouxe uma fala de um modo muito geral de coordenação, de gestão. E a gente que está na ponta, a gente tem enfrentado muitos desafios, Sim, principalmente em um cenário onde a gente escuta muito falar de UTI, de hospitalização, e assim perde-se um pouco do foco para a atenção primária. Sendo que a gente sabe que a barreira de transmissão do vírus aí são medidas simples, como lavagem de mãos, educação em saúde, que é o foco, né, da atenção primária à saúde. Então, como o Flavinho disse, a atenção primária realmente é essa porta de entrada para os serviços do SUS. E aí eu vejo três papéis essenciais da atenção primária nesse contexto, que uma é a resolutividade, né? A atenção primária ela tem o potencial de resolver a maioria dos problemas de saúde da população. O segundo papel que a gente considera assim, essencial da atenção primária é a questão da responsabilização. A atenção primária ela é responsável por esse indivíduo, independente do nível que ele esteja sendo atendido, né? Desde se é um paciente que foi encaminhado para referência, por exemplo, um paciente diabético que é encaminhado para referência da hiperdia, ainda que fazendo esse atendimento numa média complexidade, a atenção básica ela tem uma corresponsabilidade ainda desse paciente. E um outro papel da atenção básica que a gente pode falar é essa questão do acolhimento, né? Por ser a porta de entrada, ela acaba reorientando os outros níveis de atenção. A atenção primária ela tem o papel de estar encaminhando esses pacientes para os níveis de atenção. Ela é responsável, vamos dizer, por organizar o fluxo do serviço de saúde. Então, ela encaminha e recebe a contrarreferência para estar acompanhando e monitorando esse paciente de modo integral, em qualquer nível de atenção que ele esteja. Você falou uma coisa bem importante aí, porque em relação à pandemia, né, e o coronavírus, o que a gente tem mais certeza até o momento, que é muito melhor você prevenir e não adquirir a doença, porque do resto, fisiopatologia, tratamento, nós ainda estamos tateando no escuro, sem muita informação. Então, a certeza que nós temos as ações de lavar as mãos, o uso adequado de máscara, a etiqueta, né, em relação a cuidados higiênicos e distanciamento social, são o tratamento mais eficaz no momento contra a pandemia. E a atenção primária, como você comentou, como você falou, tem um papel fundamental nesse aspecto. Tá? Então, eu vou perguntar para você também, o que eu perguntei à Flávia em relação à capacidade instalada hoje na atenção básica para atender uma urgência. Como é que está aqui a nossa rede, lá a sua realidade, como é que é? Se chegar alguém esfaqueado, parando, sei lá, com algum quadro grave, né? Como é que vocês estão lá preparados para isso? Então, a gente tem dois grandes desafios, né, na atenção primária em relação ao atendimento das urgências. A primeira é a questão de insumos mesmo. Desde material simples, como fio de sutura, pontal mais simples, falta de atenção primária de saúde. É claro que isso é uma realidade que depende da gestão, depende do município, né? Itabuna, por ser um município maior e ter uma atenção primária maior, a gente aqui no município, se eu não me engano, só é 30% de cobertura. Então, a gente tem uma dificuldade muito maior, 33 unidades, e a dificuldade de manter todas essas unidades equipadas é muito grande, né? Desde esses Sim, equipamentos até os mais complexos, um tubo de oxigênio, que seria uma coisa super básica, que a gente não tem nas unidades de saúde, né? E a questão mesmo dos verdade. recursos, né? Não só pelo despreparo da equipe em lidar com essas situações, que a gente sabe que a gente tem realmente profissionais que não estão habilitados para fazer esse tipo de atendimento, dar esse suporte na atenção primária à saúde, como também pelo dimensionamento de pessoal, principalmente para nós enfermeiros. Um enfermeiro de Sim, uma equipe de saúde da família faz atendimento em uma média de 7.000 pessoas. E isso sobrecarga. Aí a gente tem que dividir o atendimento programado, ainda o atendimento de demanda espontânea, ainda as urgências.
Isso acaba dificultando, sobrecarregando o profissional. Então, assim, são dois desafios grandes que a gente tem pela frente. A questão dos recursos humanos e de insumos mesmo. Eu acho que Entendo. isso é nacional, né? Não só do município. No doutorado, a gente estudou um pouco sobre a questão das redes de atenção à saúde, e uma das questões que a gente sempre discutia, e que é evidenciado por muitos estudos, é que os grandes centros eles têm maior dificuldade, por questões multifatoriais, de ter uma cobertura adequada de atenção básica. Os centros menores acabam conseguindo uma cobertura mais próximo do 100%, ou em geral 100%, mas os grandes centros têm muita dificuldade em expandir sua capacidade de atenção na atenção primária à saúde mesmo, né, na atenção básica à saúde. Tá? E como é que está agora nesse momento de pandemia? Você já me respondeu essa questão do atendimento de urgência, então como é que a rede de atenção primária à saúde do nosso município, daqui de Itabuna, ela está organizada para atender, né? Como é que ela está contemplada dentro desse fluxo da contingência para o corona? Então, aí aqui no município a gente teve uma vagarosidade, né, em relação à estratégia de um modo geral. E como são muitas unidades, acabou que as estratégias elas foram sendo adotadas de modo muito local. Então, cada unidade acabou estabelecendo o seu fluxo específico. Aí eu vou falar um pouquinho sobre o fluxo da unidade interna, né, e depois a gente fala para o Sim. fluxo local. Então, lá na unidade, a gente acabou suspendendo alguns atendimentos eletivos, né? Como, por exemplo, a consulta de CD, a gente acaba fazendo só o atendimento emergencial. As consultas de pré-natal e hiperdia, optamos por fazer o monitoramento à distância, por telefone e pelo WhatsApp desses pacientes, quando possível. A gente acabou mantendo programado somente as consultas de pré-natal com a data de parto provável, com o mês vigente, ou as consultas de alto risco. Então, assim, tudo que foi mais eletivo, a gente acabou suspendendo, ou então, pelo menos, diminuindo a incidência desses pacientes na unidade. Né? E a questão da capacitação da equipe também. A gente já tinha um núcleo de formação permanente dentro da unidade, isso facilitou a implementação das estratégias, né? Então, a capacitação da equipe, ela se tornou um ponto chave para que as estratégias elas fossem efetivas, desde a equipe de enfermagem, profissionais médicos, agentes de saúde, pessoal da recepção. Então, a gente acabou optando por fazer uma triagem de todos os pacientes que procurassem o serviço, e a partir dessa triagem, a triagem feita pelo enfermeiro ou pelo técnico capacitado, e aí, a partir dessa triagem, pacientes identificados com sintomas gripais, automaticamente é fornecido a máscara cirúrgica e esse paciente é encaminhado para uma sala de isolamento e para atendimento médico imediato, né? Tentando diminuir o máximo possível o tempo de permanência desse indivíduo na unidade. Lá a gente tem uma facilidade maior, assim, uma felicidade, e aí trabalha de modo muito integral, isso facilita. Então, os médicos integralmente na unidade, são duas Muito enfermeiras da bom. estratégia de família, isso facilita o revezamento e não sobrecarrega tanto. E aí, identificado esse paciente de sintomas leves, a gente acaba implantando, né, o manejo terapêutico e orienta o isolamento domiciliar, que é a orientação nacional, com a orientação também ali da educação em saúde, a higiene respiratória, todas essas questões. E o paciente grave, a gente encaminha para a UPA, que é o fluxo do município. Né? A gente ainda tem uma dificuldade em relação ao fluxo de gestante e de criança. Hoje à tarde, a direção da básica, juntamente com os coordenadores dos outros níveis de atenção, estavam reunidos para tentar estabelecer esse fluxo que a gente ainda não tem no município. Quando acontece, a gente acaba encaminhando para o Novais, mas é aquela luta, que não vai, e aí a gente tenta dar o famoso jeitinho que nós que somos enfermeiros sabemos bem, né? Aí vai na amizade, vai na Negociar parceria, com o colega. com o colega. E aí, mas a gente acredito que essa semana ainda esse fluxo seja estabelecido e seja divulgado. Esperamos, né? Precisamos. Alex está participando aqui, ele perguntou mais cedo, quando o Flávio estava falando, sobre a questão do pré-natal, se vocês suspenderam. Um abraço para a Jorge Selma, que está aqui também, colega lá do SAMU, certo? Como é que o pré-natal, como é que fica nessa situação, Amora? Pré-natal, a gente não suspendeu todas as consultas. As consultas de risco habitual ou com a data
provável de parto mais distante, a gente optou por fazer esse monitoramento por telefone ou por WhatsApp. Todas as gestantes têm os nossos WhatsApps, nossos telefones, a gente faz o contato agendado para fazer a consulta, vamos dizer, a consulta remotamente, e qualquer intercorrência elas podem entrar em contato com a gente. Mas as consultas, os pré-natais de alto risco e os pré-natais com data provável de parto no mês vigente, a gente faz a consulta agendada normalmente. Lembrando que o Conselho Federal regulamentou agora nesse período de pandemia, né, a questão da teleenfermagem, dessa consulta à distância por conta da pandemia, né, porque é algo que nós não temos há muito tempo. Nós já temos trabalho de consultoria, de aulas, mas a consulta de enfermagem ainda não tinha um marco referencial legal. Tá? Saiu agora nesse mês de março por conta da pandemia. E outra coisa, Amora, me fala um pouquinho sobre esses desafios e perspectivas da atenção básica no país. Flávia está perguntando aqui, antes disso, deixa eu ver aqui, Flávia perguntou sobre a questão dos ACs, lembrei, a questão dos agentes comunitários, como é que estão orientados, como é que estão sendo capacitados os ACs, e como é que estão as atividades deles, visitas domiciliares. Eles, eu acho que são uma ferramenta muito importante nesse momento para a identificação de casos suspeitos de Covid, por exemplo. Sim. Os nossos ACs, eles foram orientados a manter as visitas, desde que cortando todos os EPIs e sem necessidade de ir à casa do paciente. Né? Aquela visita na porta, pela janela, mantendo o distanciamento social. E assim, a equipe, a minha equipe é portada, locada na região central de Itabuna. Então, o nível de escolaridade muito maior, tem um poder aquisitivo maior, então a maioria da população tem acesso a telefone, tem acesso ao WhatsApp. Então, eles também estão fazendo esse atendimento remoto. Mas ainda é uma dificuldade, porque a gente tem muitas áreas descobertas. Flavinho falou muito bem da questão da integralidade das redes. E uma dificuldade que eu vejo e que tem dificultado muito a questão da pandemia aqui no município é essa falta de comunicação entre atenção primária e vigilância epidemiológica. Inclusive, nós temos casos notificados e que foram divulgados na área, no município que é de nossa área, que nós não tínhamos conhecimento. E aí acaba que a vigilância não passou para a gente não tem como fazer esse monitoramento, inclusive recebendo queixas de pacientes que estão em isolamento e que não estão sendo monitorados, mas não sabemos quem é esse paciente. Então, assim, essa fragmentação na rede dificulta o serviço e realmente é um desafio. Mas aí é onde é que entra o papel e a importância, né, do efetivo trabalho do agente comunitário. Então, esse é um momento que nós precisamos de profissionais. A gente estava comentando sobre isso ontem na live com o professor Wesley, né, que esse é um momento que a gente precisa de profissionais que entendam gestão de fluxo em locais estratégicos, nesses pontos estratégicos do comitê de contingência à Covid. Né? Então, historicamente, a gente não tem os profissionais qualificados nesses espaços, né? Mas nesse momento nós precisamos. E como você falou, nós estamos num município que apresentou uma certa vigorosidade para implementar as ações, né, de contenção, né, não se entendeu a magnitude do problema desde o seu início, né, e agora nós estamos pagando o preço, né, de trocar não só um pneu com carro em movimento, mas 2 pneus com carro em movimento, faltando step e sem ter a chave na mão. Muito complicado. Né? Qualquer carro é um caminhão. Não entendi. Não é qualquer carro, é um caminhão. É o caminhão, porque Itabuna é um caminhão bem grande, né, que leva vários outros municípios na sua carroceria. O nosso atendimento como município polo, né, de micro e macro, nós carregamos um peso muito grande na questão assistencial no SUS. Então, me fala um pouquinho, Amora, sobre essa questão de desafios, perspectivas. Vou colocar você para falar um pouquinho sobre o enfermeiro de prática avançada também, né, que a gente elencou isso lá na hora que a gente estava combinando a conversa. Né? Fala um pouquinho de desafios, perspectivas da atenção primária e enfermeiro de prática avançada. Bora lá. Desafios são muitos, inúmeros. Eu vejo como o maior desafio ainda para mim, não só da atenção primária, como o SUS como um todo, o sistema como um todo, é essa questão da integralidade. As redes, elas precisam se comunicar para o serviço realmente ser efetivo. E quando eu falo de rede, não falo só da rede de atenção à saúde, porque a gente precisa pensar nisso como uma coisa muito mais ampla, né? No significado muito mais amplo.
mas a saúde precisa estar comunicando com a assistência social, com a educação. Então, assim, a atenção primária ela tem que estar em comunicação com a vigilância epidemiológica, com a UPA, com o SAMU, com o CAPES, com o CREAS, com o CRAS, com todos os serviços. Eles precisam entender, a gente precisa entender e aprender a trabalhar em rede, na verdade. Esse, para mim, é se não o maior desafio da atenção primária à saúde. E aí a gente entra nos menores, né? A questão, não menores, mas vamos botar assim uma ordem de relevância no meu julgamento. Sim. A questão do financiamento da atenção primária ainda é um desafio. A gente teve essa mudança, né? Assim, acho drástica. Precisa de mais transparência nesse financiamento. Os pactos entre os gestores municipais e federais, eles precisam ser mais, né? Papéis dentro do financiamento ainda estão um pouco de cada um. Esse financiamento precisa ser revisto um pouco, ser aprimorado. E a questão de recursos humanos também é um grande desafio da atenção primária à saúde. Tanto a questão do preparo, da qualificação, da educação permanente, como também a questão do dimensionamento de pessoal. A atenção primária no Brasil ainda não tem isso regulamentado, né? Principalmente em relação à classe de enfermagem. A gente sabe que a gente precisa lutar, é mais uma luta para a gente como classe, né? Lutar por esse dimensionamento de pessoal na atenção primária à saúde. Sim. E esse enfermeiro em prática avançada, o que é isso? Fala um pouquinho para a gente. Enfermeiro de prática avançada é aquele enfermeiro, né, para estar resolvendo de saúde da atenção, a gente da saúde, e lidar com essas situações de maneira habilitada, de maneira qualificada, tá ciente dos protocolos de urgência, dos que a atenção primária precisa fazer. Eu acredito muito nisso. Né? É claro que isso aí envolve a questão da educação permanente. Acho que precisa ser estimulada para que isso seja alcançado. Mas todo profissional da atenção primária à saúde, principalmente os enfermeiros, aí a gente puxa a sardinha para o nosso lado, né? Mas os enfermeiros, eles precisam realmente estarem preparados para na prática mesmo, na rotina na primária à saúde. E aí eu ouvi sua fala, você falou, se foi sua ou se foi de Flavinha, não vou me lembrar agora. Mas a de ter engajamento de fazer, né? Eu vejo muito isso, a questão dos profissionais de enfermagem cobrarem muito da classe, do conselho, muito da gestão, e pouca efetivação, pouca ação. Principalmente no que a gente fala de educação permanente. Cobra-se muito da gestão, cobra-se muito dos serviços de coordenação, essa parte de educação permanente, sendo que a gente sabe que a educação permanente ela pode ser realizada ali, pode e deve ser realizada dentro da própria unidade, né? Pautado ali de acordo com as dificuldades locais mesmo, os desafios locais de cada equipe. Verdade. Estamos com o nosso reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz presente aqui, professor Alessandro, nos dando a honra de assistir. É muita responsabilidade agora, viu? Estamos aqui, Alessandro, com nossa ação de extensão, né, conversando com dois colegas enfermeiros, a Amora e o Flávio, sobre a atenção primária em tempos de Covid, aí atenção e atendimento às urgências. Amora, esse é um ponto bem importante, né? Por exemplo, assim como é responsabilidade de cada profissional lutar as lutas da enfermagem, né, é responsabilidade de cada profissional enfermeiro também contribuir com o processo de formação continuada. Né? Há uma responsabilidade que é do indivíduo, né, que precisa se capacitar, há uma responsabilidade que é do serviço de prover capacitação para a sua equipe profissional, para os seus recursos humanos, mas também é uma responsabilidade nossa, enquanto enfermeiros, de disparar esse processo, de motivar. Flávio colocou um exemplo muito legal do uso de simulação realística, que é uma coisa que a gente usa muito em enfermagem de emergência, em terapia intensiva, em clínica, né? E ele colocando essa simulação na atenção primária, por exemplo, chegar uma pessoa com síndrome gripal hoje, beleza, está lá o fluxograma, né? Se tiver o fluxograma, está descrito, mas e na prática, como é que isso acontece? Então, esses são movimentos de educação permanente, né? São movimentos de práticas
práticas pedagógicas mais avançadas, mais modernas, interessantes, que podem ser mescladas com a capacitação na atenção primária, não é isso? Acho isso muito interessante e parabenizo os colegas que conseguem se dedicar a fazer esse processo de formação. Ontem o Wesley comentava sobre isso, que ele faz um processo de educação em saúde, por exemplo, para as vítimas de acidente. Olha, o senhor sofreu esse acidente porque está usando o celular, porque o senhor se distraiu no trânsito. Aí eu chamo a atenção dele, mas o cara acabou de sofrer um acidente, mas esse pode ser o único momento que eu vou ter de conversar com essa pessoa e fazer um processo de educação. Isso é importante para a gente, né? E importante para a equipe na atenção primária, como você comentou. Minha querida, fica à vontade para fazer uma mensagem para todo mundo, dar um alô, né, para essa galera que está assistindo a gente. Temos muitos estudantes, profissionais nos ouvindo aqui, nos assistindo. Dá suas palavrinhas aí para essa turma. Agradecer a participação, o prazer de conhecê-la, agradecer a Rafa e Karina, que fizeram um convite. Karina tem o coração dividido aí entre a urgência e a atenção primária à saúde, que eu sei. Fui com ela algumas experiências da atenção primária e não conhecia a página do Instagram, né? Não conhecia esse projeto da UFO. Parabenizar também a todos os envolvidos. E eu acredito, né, deixar assim, deixando a mensagem final, eu acredito que a pandemia ela veio como uma forma de remodelar, inclusive, o nosso sistema de saúde, né, de aprimorar nossas práticas, de trazer para a gente uma reflexão sobre o quanto nossas ações, quanto profissionais, são importantes e quanto fazemos diferença realmente na vida da população. A gente busca muito essa ação de terceiros, dos outros, mas o quanto nós, profissionais, principalmente nós, enfermeiros, o quanto nós temos nos valorizado como classe, né? O quanto nós valorizamos o nosso papel dentro de um sistema de saúde. E aí, quando a gente começa a observar a elaboração das estratégias, os planos de contingência, os protocolos, a maioria deles são elaborados por profissionais de enfermagem, por enfermeiros. Então, é importante estar lembrando que os enfermeiros eles têm uma atuação significativa, seja na atenção primária à saúde, seja no hospital, ou qualquer nível, né, de atenção. Mas a enfermagem, ela é muito atuante, muito importante e indispensável, tanto no cenário de pandemia como na rotina geral no SUS. Muito legal. Amora, só me perguntaram aqui, eu não te perguntei. Como é que está essa questão de EPIs na unidade básica e a distribuição desses EPIs, por exemplo, para os agentes comunitários? Então, nessa questão do EPIs, a gente fala muito do autocuidado, né? Eu vou trazer muito, assim, a minha perspectiva pessoal enquanto enfermeiro, e apesar da gente ter no município de Itabuna o gerente da unidade, nós, como enfermeiras, acabamos também nos envolvendo nessas questões de gerenciamento, principalmente da equipe. E aí, o uso do EPIs a gente não tem como dispensar. Inclusive, eu sou meio radical, fala minha. Não tem EPIs, a gente para de trabalhar. E não é querendo ser egoísta, não pensando na população, mas é nos empoderando, realmente não dá para abrir mão. Né? Não é nem a falta de EPIs, bastou EPI sem qualidade, a gente está parando o serviço. Concordo. A gente tem uma dificuldade, mais uma vez, a atenção primária à saúde, né? Nesse contexto de pandemia, acaba sendo um pouco preterida, os olhares realmente são mais voltados para os hospitais. Lá na unidade, a gente tem a felicidade de fazer a parceria com o Ministério do Trabalho, e nós conseguimos uma verba de R$ 32.500, e nós conseguimos fazer a aquisição desses. E a quantidade foi uma quantidade que deu para a gente segurar para 3, 4 meses, e a gente ainda conseguiu dividir para as outras unidades de saúde. Isso foi uma estratégia. Isso. Então, hoje a gente trabalha com EPI, desde o médico, desde o auxiliar de serviços gerais, agente comunitário de saúde, enfermeiro, recepção, todos trabalhamos com todos e somos disponíveis. Mas essa não é uma realidade de todas as unidades. Algumas unidades já suspenderam alguns tipos de atendimento, estão fazendo algumas estratégias também de revezamento de equipe para minimizar os gastos de EPIs. Mas na minha equipe a gente não sentiu essa dificuldade ainda não, porque a gente já teve essa felicidade, como eu disse. Mas no município, acho que no Brasil, de um modo geral, essa questão da EPI para atenção primária tem sido um desafio. Muito legal. Amora, mais uma vez te agradeço pela sua participação, pela sua colaboração.
Muito legal suas falas, suas contribuições. O professor Alessandro fez um comentário aqui da questão extensionista. E, assim, a Alinta é uma ação de extensão, apesar da universidade, nesse momento, estar com as suas ações de graduação presencial paradas por conta da pandemia, né? Nossas ações de extensão não estão paradas, nossas ações de pesquisa não estão paradas. A universidade tem contribuído bastante, não só com o município de Itabuna, mas com os municípios da nossa microrregião, macro-região, a região de alcance da universidade, com consultoria, com fornecimento de EPIs, entre outras ações que a extensão e a pesquisa da universidade têm contribuído. A extensão, a pesquisa e a inovação, junto com nossos estudantes, junto com nossos colegas professores e os técnicos administrativos também auxiliando da maneira que podem nesse momento. Amora, é um prazer te conhecer, tá? Vamos ter a oportunidade de nos conhecer pessoalmente, tá certo? E vou desligar você aqui um pouquinho, chamar a Flávia para a gente encerrar. Um abraço, meu bem. Tá? Se cuida lá na ponta, viu? Sim, obrigada. Gente, já temos alguns minutinhos. Deixa eu chamar a Flávia aqui para a gente fazer um arremate. Flávio Henrique. E aí, Flavinho? Olá. Vamos aproveitar esses minutos que nós temos ainda para encerrar, debater um pouquinho, né? Passa tão rápido, vamos lá. Não é? Então, veja, a gente falou de duas realidades, um município pequeno e um município maior, mas assim, se a live cair, gente, para todo mundo que está assistindo, se a live cair, a gente vai esperar um minutinho e volta, porque eu não vou deixar cortar Flavinho, e se a Amora também quiser falar, ela vai voltar um pouquinho, só para a gente fazer arremate, se a live cair, tá? Porque pelo tempo aqui eu acho que faltam uns 2, 3 minutos. Mas dá tempo de a gente conversar, né? Então, Flavinho, a gente falou de duas realidades, né? Um município pequeno, como você comentou, que não é município polo, e um município polo onde você conviveu, onde você estudou, você se formou, né? E voltou agora, né? Você saiu da casa e voltou para casa, né? Então está em casa novamente, aprimorando sua formação, agora no estrito senso. Né? Então, e aí, essas duas realidades, né? O que você acha disso? O que você pensa disso? Antes da live eu até comentei com a Amora, vai ser bacana porque a gente vai ter duas realidades distintas, né? Você vê que as dificuldades, elas basicamente são as mesmas, né? Eu vi aí comentários em relação à falta de EPI, aqui também é uma falta de EPI, né? O Brasil inteiro passa por essa falta de EPI, mas eu até compartilho com a ideia de Amora de que sem os EPIs adequados a gente não tem condição de exercer a função adequadamente, né? É uma coisa que eu tenho brigado muito aqui, até porque a gente, é aquela questão, o cuidador, quem cuida precisa ser cuidado também de alguma maneira, então não pode Sim, ser sim. feito de maneira indiscriminada, né? Mas o que eu percebo, Fabrício, é que, embora sejam municípios pequenos e realidades de certa forma distintas, as ações elas estão se encaminhando para um mesmo processo, um mesmo processo de trabalho, né? Sim, sim. Muito do que a Amora falou aí é de fato o que a gente também tem feito aqui, as questões do fluxograma. A gente aqui também não tem um centro COVID específico para COVID, então a gente tem essa dificuldade até na questão de referenciar, né? A gente tem tentado montar ao menos uma sala ou duas no hospital para que esse indivíduo que precisa ser encaminhado, né? Esse indivíduo grave precisa ser encaminhado, ele não percorra pelo município com probabilidade de contaminar por locais por onde ele passa, né? Ao invés de ir para a UPA, ele iria direto para o hospital. Então, assim, frente a todas essas dificuldades, a gente tem buscado caminhos dentro daquilo que a gente tem. A gente sabe que a gente tem um ideal, mas é preciso trabalhar em cima daquilo que a gente tem enquanto oferecer e cobrar de fato de quem precisa ser cobrado, né? Então, acho que as duas vertentes, como eu repito, né, embora sejam municípios com realidades distintas, caminham numa mesma direção, pelo menos de fluxo de trabalho, né? Ela citou aí a questão da vigilância. Aqui, para a gente, isso já é um pouco mais controlado. A atenção primária, ela tem trabalhado nesses dias, né? Muito, muito parceira mesmo com a vigilância epidemiológica. Então, a gente tem condição ainda de monitorar nossos casos. Nosso município hoje ainda está controlado. Nós tivemos 4 casos confirmados. E esses 4 casos ficaram no mesmo seio familiar. E a gente tem condição de controlar
todos os contatos, inclusive dos casos que a gente tem como casos suspeitos, porventura aparecerem, né? Então, a gente ainda tem esse controle, porque eu acredito muito que é muito em virtude dessa parceria forte que tem sido feita aqui da atenção primária com a vigilância epidemiológica. Sim, sim. Então, a pandemia tem suscitado bastante a importância da epidemiologia, do sanitarista, né, do cuidado comunitário, do trabalho de assistência em comunidades. E a Amora falou, você falou, né, ficou bem claro essa questão da importância da atenção primária em todo o contexto, não só da pandemia, né, mas também da saúde como um todo. A gente está aí vivendo ao mesmo tempo a nossa carga de doenças histórica, a hipertensão está aí, a diabetes está aí, as doenças pulmonares, estamos chegando agora, está esfriando mais um pouquinho, está chegando aí influenza, dengue, zika, chikungunya não param, então, e a atenção primária está voltada em todos esses processos de atenção à saúde, tá, que podem gerar problemas muito mais graves junto com a questão da Covid. E em relação ao EPI, só reforçar uma questão. Existem duas coisas que a gente precisa pensar em relação a trabalhar ou não trabalhar com EPI, usar ou não usar, né, prestar uma assistência sem o EPI, por exemplo, ou com o EPI inadequado. Um é o lado humano. Né, esse é o primeiro aspecto que a gente tem que pensar, que é a questão humana. O profissional de saúde ele é mais uma pessoa, ele é mais um usuário do SUS, né, ele tem uma família, ele tem pessoas da sua estima, né, e ele pode levar isso para a sua comunidade. Outra questão é a questão estratégica. Né? Se você perde um profissional para o isolamento, no mínimo para o isolamento, você perde um profissional por no mínimo 14 dias, um profissional qualificado. E aí você já desfalca a equipe, e aí a gente vê assim, vários lugares no Brasil, não distantes, não estou falando de Manaus, que está bem lá no norte, não, estamos falando dos nossos municípios aqui ao redor, que já estão sentindo o peso da falta de profissionais de saúde que adoeceram por falta de EPIs, ou por uso inadequado de EPIs, também tem isso, tá certo? Quiçá esse profissional contaminado não se torne um paciente grave, que vai ocupar um leito hospitalar e muito mais que um leito hospitalar, um leito de terapia intensiva, que são o que a gente tem menor quantidade em termos de recursos para esses pacientes. Né? Então, pelo menos esses dois aspectos têm que ser pensados, o aspecto humano e o aspecto estratégico em relação à contaminação dos profissionais. Então, não dá para a gente admitir. Então, quando a gente fala o profissional não vai atender se não tiver EPI, não é um motivo, por exemplo, para não trabalhar, para o não trabalho. Tá certo? Isso é uma decisão estratégica. Isso tem que ser uma decisão bem racional. E a população tem que entender isso. Que você não está deixando, não vou atender porque eu não quero atender baseado na falta de EPI. Não, porque eu não quero complicar a situação muito mais do que ela já está complicada. Aí a gente vem para aquela máxima da urgência-emergência, que é a questão do atendimento a múltiplas vítimas. A nossa prioridade em relação à profissão de saúde é evitar que o número maior de vítimas apareça, principalmente eu me tornando vítima. Então, essa é a grande... Eu, profissional de saúde, né, me tornando vítima. Então, esses são os aspectos que a gente precisa pensar. Tá certo? Gente, vamos chegando ao finalzinho aqui, tá? Flavinho, prazer te ver. Tá meio escuro, mas eu tô te vendo. Tá certo? Muito bom ter você aqui com a gente. Muito bom ter a Amora foi uma contribuição fantástica, mas você aqui falando com a gente é histórico. Eu traço como um ponto histórico, porque você é egresso da universidade, você é fundador dessa liga, um dos fundadores dessa liga, né? E agora volta do outro lado, né? Como profissional formado, lá na ponta, na gestão também, tá certo? Então você está atendendo, mas também está na gestão. Isso para a gente é fantástico, né? Para a gente que leciona, para a gente que está na docência, para nós que somos enfermagem aqui, ver o fruto da nossa enfermagem dando mais frutos, rendendo mais frutos, é fantástico. Temos 28 segundos, o Instagram está avisando aqui. Então, deixa um abraço para todo mundo. Travou um pouco o final, né? Travou? Temos 10 segundos aqui, está contando o relógio e vai desligar. Tá? Então, gente, ó, semana que vem nós vamos trazer aqui uma colega enfermeira que foi vítima da Covid,
né, está curada e vai falar um pouquinho para a gente. Valeu? Vai cair.